Olá a todos, meu nome é Bruno Barros, estarei apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, onde estarei falando sobre o mapeamento e topografia com utilização de drone e GNSS. Este trabalho tem como intuito de apresentar quais os procedimentos do mapeamento e topografia que são realizados com o drone e com o sistema de GNSS. A disponibilidade e a facilidade para elaborar os materiais de mapeamento e levantamento dos dados é com esse procedimento de drone e sistema GNSS. Os procedimentos de mapeamento e topografia com drone e GNSS têm favorecido na prática de desenvolvimento de trabalhos em campo, fazendo um levantamento e demarcação correta das áreas. Sendo assim, quais são os trabalhos que podem ser realizados com drone e GNSS? E quais são os benefícios que podem ser realizados com esses equipamentos? Os drones, ou também podem ser chamados de RPA, aeronave remotamente pilotada, eles visam apresentar imagens aéreas para se obter uma melhor topografia ou imagem, sendo utilizados diferentes tipos de RPA, com sistemas diferenciados, sendo alguns deles o RPA com RTK e o RPA sem RTK, apresentando softwares especializados para se obter escalas e mapas mais nítidos para o trabalho após os levantamentos topográficos. A utilização do drone para a topografia trouxe algumas praticidades, como por exemplo, a redução de equipe no trabalho de campo, tendo em vista o seu custo de equipamentos, velocidades na aquisição de dados, praticidades essas que, quando comparada com o sistema convencional, obtêm-se vantagens. O GNSS desempenha um papel muito importante no processo de execução de levantamento e locação de pontos que são processados por sinais via satélite, na qual os dados obtidos são utilizados para elaboração de planta e mapas, com levantamentos plano e altimétrico, de projetos em campo, além de outros trabalhos que podem ser utilizados no mapeamento e topografia da engenharia. Em relação à utilização do GNSS, compreende-se que o equipamento visa realizar o processamento de dados com intervalo de tempo diferentes, porque é necessário para realizar os ajustes de dados e não ter problema com interferência de sinal. Importante ressaltar que esses intervalos de tempo favorecem a não sair levantamento de dados errados, que possam prejudicar o mapeamento correto da área. É por isso que, dependendo da área, somente o levantamento de GNSS não é o suficiente, sendo necessário utilizar outros equipamentos, como, por exemplo, o RTK ou outro sistema e até mesmo equipamento. O sistema GNSS em modo estático e não RTK, que gera precisão milimétrica, depende de o aparelho permanecer por horas rastreando as informações, de somente um ponto, quando que o RTK isso acontece mais rápido, e por isso que o GNSS estático é mais utilizado para gerar estações de partidas que são utilizadas em diversos trabalhos topográficos, e o sistema GNSS com RTK mais utilizados para trabalhos de levantamento plano e altimétrico, pelo fato de serem receptores e podem fazer o processo de correção em tempo real, sem precisar processar os dados no escritório para a correção. O processamento de dados coletados pelo drone permite gerar dados cartográficos que são usados para complementar a tomada de decisão, como por exemplo, imagens georreferenciadas, modelo 3D de objeto e terreno, além das próprias curvas de níveis. Este modelo 3D do terreno, por exemplo, permite a utilização de um software específico para fazer cálculos de volume de pilhas, de minério, cortes, entre outras diversas aplicações, não tendo como resultado final somente a curva de nível. Existem vários tipos de drone no mercado que apresentam vantagens e desvantagens como qualquer outro equipamento tecnológico, como podemos observar aí na figura 2. Com a chegada desses drones na agricultura, ainda existem especulações acerca do uso para a realização de trabalhos voltados para a engenharia, pelo fato de exigir grau de exatidão nos trabalhos, como, por exemplo, projeto de terraplanagem, na qual precisa de informações em relação ao relevo do terreno. A topografia realizada com drone permite obter maior velocidade nesse processo de aquisição de dados, e com isso traz uma maior facilidade na operação e redução dos custos de equipamentos. Porém, também existem várias desvantagens, como por exemplo, a precisão centimétrica e a impossibilidade de gerar modelos que sejam digitais em áreas que são de mata densa.
Vamos ressaltar aí que os drones são pequenas aeronaves que não são tripuladas, que também podem ser chamadas de VANT, veículo aéreo não tripulado, que se trata de uma aeronave que é controlada por controle remoto. O termo UAV se refere a qualquer veículo aéreo não tripulado, presumindo-se que o controlador da aeronave esteja localizado em uma base terrestre. Para a utilização de drones em levantamentos topográficos, o equipamento deve possuir sensores digitais no espectro visível e infravermelho, sendo este último especialmente para mapeamento de vegetação e áreas impermeáveis. Recentemente, sensores multiespectrais e hiperespectrais, scanners a lasers e radares de abertura sintática usados em aeronaves estão sendo transportados por drone. Temos outra subdivisão na categoria UAV. Quando está programado, não é permitido nenhuma interação externa durante o voo. Devem ser denominados como aeronaves autônomas. Já o GNSS RTK, sendo que quando utilizado o RTK, a gente consegue ter aí uma precisão centimétrica, fazendo a comparação com a precisão do levantamento que é feita em relação à estação total. Mas o que importa realmente é a produtividade que o RTK tem em relação aos demais equipamentos, porque a coleta dos pontos tem um prazo mais curto de tempo e também não necessita da mudança de estação. Trabalhos feitos com estação total, drone e GNSS são os métodos mais utilizados para as áreas de grande porte, ou até mesmo áreas que apresentam obstáculos que dificultam a execução do trabalho. Pelo fato de gerarem esse scanner e uma fotogrametria de terrestre, os drones são essenciais para facilitar o manuseio dos trabalhos em locais com obstáculos. Para obter o mapeamento, a gente descreve as limitações, características e confrontações. Após isso, é feito um memorial descritivo, que deve conter as coordenadas dos vértices que determinam os limites do terreno georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro. Este processo começa com o planejamento, depois com a divisão e a medição do espaço. A partir dos resultados desse trabalho, os profissionais contratados para o serviço devem relatar e certificar o processo. Toda operação pode levar um certo tempo, dependendo do tamanho da propriedade. Os levantamentos topográficos são divididos em 3 tipos, sendo eles levantamento planimétrico, levantamento altimétrico e levantamento plani-altimétrico. O levantamento planimétrico, também conhecido como levantamento plano, é caracterizado pela medição da projeção horizontal de uma área. Para essa função, a medição do plano é utilizada principalmente para determinar o tamanho do terreno. Já o levantamento altimétrico visa determinar a altura do terreno. Este tipo de levantamento pode ser denominado de altimetria e é responsável por determinar a inclinação do terreno. Por fim, o levantamento plani-altimétrico, que seria a combinação entre a medição do plano e a medição da altura. Este método permite a medição da diferença na projeção horizontal e altura do relevo. Portanto, gera uma representação mais completa do local do projeto. As informações obtidas através dos 3 levantamentos de terreno serão sempre os primeiros passos no planejamento de um novo projeto, seja ele de construção ou agrícola, pois fornecem todas as dimensões e condições do terreno. Vale lembrar que um bom levantamento de terreno pode fornecer uma gama mais ampla de informações básicas para o projeto, seja ela relacionada ao tamanho de terreno ou à topografia geral da área. Portanto, todas as características de um bom levantamento topográfico ajudam a descrever onde o novo projeto será executado. Desta forma, você pode assumir os serviços que serão executados. A projeção horizontal de qualquer limite de terreno, a altura de terreno e curvas de nível, ou a combinação de todos os recursos, tem um tipo de levantamento topográfico adequado para as mais diversas necessidades que o cliente necessita. O primeiro passo para definir o levantamento é fazer um levantamento da área. Portanto, o escopo de interesse da área de estudo é definido como determinação da cobertura de voo, a identificação de pontos de controle no solo, a rota de acesso da área possível para a decolagem do equipamento e a alocação da base de apoio do GPS.
O significado da abreviatura GSD, em inglês, significa distância de amostragem do solo, que na fotogrametria, o GSD é uma das variáveis mais importantes, sendo a principal variável definida porque garante a resolução espacial do mapa, ou seja, o nível de detalhe. A escolha de GSD afeta diretamente a clareza e a técnica da textura. Para aumentar o nível de detalhe, você tem que voar mais baixo. Desta forma, uma pequena parte do terreno é coberta, então a área do mapa é menor. Nessa etapa, as imagens obtidas no processo de levantamento aéreo, juntamente com os dados do GPS do levantamento geodésico, são processadas em um software especial, unindo todos os pontos comuns obtidos na sobreposição de imagens e reconstruindo a superfície em 3D. Os produtos finais gerados são ortofotomosaico, já referenciado, modelos digitais de terreno, uma nuvem de pontos densas, mapa de uso do solo e mapas topográficos com curvas auxiliares. Esses arquivos podem ser combinados em softwares como ArcGIS e até mesmo AutoCAD, para melhor precisão dos resultados. Este trabalho teve o intuito de apresentar procedimentos do mapeamento e topografia que são realizados com o drone e o sistema GNSS. Mostrou as possibilidades da execução, sempre levando em consideração o custo da execução do trabalho, o tempo empregado, a disponibilidade e a facilidade para elaborar os materiais de mapeamento e levantamento dos dados. Estudar esse tema é de extrema importância, pois o curso de agronomia tem se tornado fundamental para estudar de forma específica sobre os procedimentos de mapeamento e levantamentos topográficos com o drone e GNSS, que são os equipamentos receptores de dados para que o drone possa realizar o mapeamento. Vale ressaltar que, às vezes, para se obter um resultado melhor e mais detalhado, o uso do GPS de forma convencional ainda é muito importante, principalmente quando a área trabalha em conjunto com o drone, pelo fator de percorrer toda a extensão da área a ser mapeada. Bom, essas foram as referências que foram utilizadas nesse trabalho. E assim, encerro minha apresentação, onde espero que todos tenham compreendido o tema proposto. Muito obrigado.